Bom, gurizada, vamos ver então sobre o pré-prova UX, né, 2015, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que uma questão, normalmente a primeira questão da UX é tabela periódica ou distribuição eletrônica, propriedade, alguma coisa assim, tá? Então vamos lembrar que se a gente tiver a tabela, né, faz de conta que a gente tem aqui uma tabelinha periódica, vamos fazer um esboço aqui de uma tabela curtinha, né? Se a gente tiver a tabela aqui, o que a gente tem de principais lembranças de coisas que a gente tem que ver aqui rapidinho? Ó, aqui onde eu estou dividindo são os elementos de transição, todos eles terminam com o subnível n-1d. n-1d. Então são os elementos do bloco D, aqui no meio, elementos de transição. Exemplo do ferro, o ferro termina em 3D6, certo? Mas ele é do quarto período, mas ele tem que diminuir um, ele é 3D6. A UX gosta de botar a distribuição. Nós temos os elementos do bloco S, que são esses que eu vou botar aqui de verde. S1 alcalino e S2 alcalino terroso. São os elementos do bloco S, esse pessoal aqui. E tem os elementos do bloco P, de P1 até P6, os gases nobres. Os gases nobres terminam em P6, a exceção do hélio. O hélio é um S2, né? Vamos lembrar que o hélio é S2. Os outros gases nobres todos P6 aqui, ó, certo? Então aqui grupo 13, P1, P2. Os calcogênios é P4. Grupo 16, o do oxigênio, e o grupo 17 do cloro é P5. Né? Os halogênios são P5. Tá? Lembrando que gases nobres têm a última camada completa, P6 ou S2. Os halogênios, que é P5, precisam ganhar um elétron. Então eles querem virar ânion monovalente. Os calcogênios precisam ganhar 2 elétrons, P4, para chegar no P6, que é igual a gás nobre. Já quem é do grupo 1 ou 2 precisa perder. O alcalino perde 1 mais 1, o alcalino terroso perde 2 mais 2, quer virar cátion mono e bivalente. Tá? Lembrando que os elementos de transição, a grande sacanagem é que eles terminam em 4s2, 3d6, por exemplo. E aí quem é a camada de valência do ferro? É a quarta, porque é a que o número da frente é maior. Essa é a camada de valência. O ferro tem 2 elétrons na quarta camada, tem 2 elétrons na camada de valência. E 3d6 é o subnível mais energético, que é sempre o último a ser preenchido. O mais energético é o último que tu preenche na distribuição. Só que de valência é o número da frente. Então essa é a sacanagem aqui nos elementos de transição. E a maior de todas as sacanagens é que se vocês quiserem o ferro 2, o ferro cátion, vocês têm que arrancar 2 elétrons do ferro. Aonde vocês têm que arrancar não é no 3d6, e sim no 4s2, porque é a camada de valência. Então, o ferro mais 2, ele mantém o 3d6, intacto, como está ali, certo? Só que ele perde 2 elétrons no 4s2, então é assim que fica. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que em vez de dizer uma distribuição eletrônica toda, eu posso botar lá um átomo A, que eu não sei quem é, te dá a distribuição dele desse tipo aqui, ó. Argônio, por exemplo, sei lá, 3s2. Quem será o elemento que tem a distribuição argônio 3s2? Olha só, tu olhar na tabela onde é que está o argônio e ver que o número atômico do argônio é 10. O número atômico do argônio é 10. Então esse cara está 2 depois do argônio. Ele é o magnésio, que o número atômico é 12. Está aqui ele, ó. Tá aqui ele. Esse cara aqui é o magnésio. Ele tem distribuição 3s2. Ele está 2 depois do argônio. Tá? Só para terminar a distribuição, vamos lembrando que se terminar em D4 ou D9, pula um do S, né? Em vez de ser S2, D4 ou D9, pula um do S e acaba ficando S1, D10. Né? Que é o exemplo que acontece com o cobre. O cobre é 4S2, 3D9. Pula um do S e fica 4S1, 3D10. Então, quando terminar em D4 ou D9, pula um do S para ficar D10, tá? Então, uma lembrancinha aí a respeito de tabela, de distribuição aí que vocês têm que lembrar.
tá? Vamos dar uma limpada aqui. Bom, propriedades periódicas, pessoal, também faz um tempo que não cai na UX aí, e quando cai, cai com íon, né? Nós vamos lembrar que normalmente o raio cresce para a esquerda e para baixo, então os alcalinos são os mais gordos da tabela, Frâncio, por exemplo, é o maior, né? Tá aqui ele, o Frâncio, e os menores raios são os gases nobres. Está aqui, ó. O hélio é o menor raio aí da tabela desses que a gente tem como gás nobre aqui, certo? Os gases nobres são as mais magricelas, os alcalinos são os mais gordos, tá? Bom, só que tem o inverso do raio, que é a energia de ionização. Quanto maior o raio, mais fácil arrancar elétron. Por isso que os alcalinos são gordas putas, porque eles querem perder fácil, dão fácil e são gordos. Já os gases nobres são crentes e magricelas. São aquelas magricelinhas com os cabelos lá na bunda, saia lá no tornozelo que tu vê na rua, aquelas lá são as gases nobres. Elas têm raio pequeno e elas não dão nem a pau, elas não querem perder elétron. Lembrando que os alcalinos, como tem baixa energia de ionização, tem alto raio. Tá aqui, ó, alcalino, alto raio e baixa energia de ionização. Os gases nobres, alta energia de ionização e raio pequeno. Vamos lembrar que a propriedade que os alcalinos têm de ter baixa energia de ionização são usados como efeito fotoelétrico em elevador. É fácil arrancar o elétron e causar o efeito fotoelétrico num alcalino. Então são usados para isso. Bom, mas o grande medo aqui é quando tem íon. Quando tem íon isoeletrônico, né, gurizada? Nós temos lá o Na+, e nós temos o Ne normal, e nós temos o flúor 9. Menos aqui. O flúor com número atômico 9, o neônio com número atômico 10 e o sódio com número atômico 11. Né? Então, qual é a jogada aqui que a gente tem que se lembrar? Quando tem íons, não vale regra de flecha. Não adianta o sódio estar aqui, o flúor está aqui e o neônio está aqui embaixo do hélio. Não tem nada mais a ver isso aí. O que vale quando tem íon? Se eles são íons isoeletrônicos, ele tinha 11, perdeu 1, foi a 10. Ele tinha 10, ficou com 10. Ele tinha 9, ganhou 1, foi a 10. Eles são isoeletrônicos. O que diferencia? Quem tem mais prótons, maior o raio. Então, esse cara, é menor o raio, é ao contrário. Quem tem mais prótons puxa mais a atração nuclear, a carga nuclear é maior e encolhe o raio. Então, esse aqui tem menor raio. Certo? Mas se ele tem menor raio, os elétrons dele estão mais para dentro. E se os elétrons dele estão mais para dentro, é mais difícil arrancar elétron. Então, eles têm maior energia de ionização. Então, observem bem, isso aqui é uma exceção. Um cátion isoeletrônico de gás nobre tem maior energia de ionização do que o gás nobre e tem raio menor do que os outros, porque ele tem muitos prótons e um núcleo muito forte. Então, cuidado com cátions de isoeletrônicos, pessoal. Quanto mais prótons ele tiver, maior vai ser a energia de ionização, mais difícil arrancar elétron e menor o raio. Então, isso que eu queria lembrar sobre propriedades. Lembrando que isótopos são aqueles caras, né? Vamos lembrar aqui, carbono 6,12 e carbono 6,14, são dois caras que têm mesmo número de prótons, mesma carga nuclear, mesmo elemento, mesmo número atômico, mas tem massa diferente. A massa é diferente porque os nêutrons são diferentes. Ó, 12 menos 6, 6 nêutrons. Aqui nós temos 13 menos 7, 7 nêutrons. Então, e nós chamamos eles, isótopos, pelos números de massa. Esse é o carbono 12, esse é o carbono 13. A gente ainda tem o carbono 14, que também é 6, e a massa é 14. Certo? E aí tem 8 nêutrons aqui, né? Então, vocês observem que eles diferem no número de massa e no número de nêutrons, mas pertencem ao mesmo elemento porque são isótopos, tá? Lembrando aqui que se eles emitirem radioatividade, eles vão emitir partícula alfa, que diminui 2 no número atômico e diminui 4 na massa, ou partícula beta, que não altera a massa,
mas aumenta 1 no número atômico porque ela é um elétron, ela é menos 1, enquanto que a partícula alfa ela é um núcleo de hélio. Então, se o carbono era 12 e emitiu uma alfa, a massa vai para 8 e o número atômico vai para 4. Mas se ele emitiu uma beta, a massa continua 12 e o número atômico vai para 7, ele muda de elemento, vira nitrogênio. Se ele perder partícula alfa, ele também vai para 4 e muda de elemento que ele é. Sempre que tu emite partícula alfa ou beta, muda o elemento que tu é numa radiação. Ok? Então, algumas lembranças aí de isoeletrônico, isótopos, propriedades e tudo mais, ok? Então, sobre tabela periódica, sempre vem uma aí na UX, tá? Ligação, pessoal. Bom, ligação, vamos lembrar aquela clássica, né? Que cai na UX, cai fórmula e tu vai ter que lembrar se é iônica, covalente ou metálica. Lembrando que metal, né? E ametal, aqui, sulfeto de sódio, isso é iônico, metal e ametal. Mas se eu tiver cloreto não, cálcio e hidrogênio, eu tenho hidreto de cálcio, esse hidreto de cálcio também é iônico, porque é metal e hidrogênio, o hidrogênio faz o papel do ametal. Tá? Então tá aí, ó, metal e ametal, metal e hidrogênio. Isto aqui é ligação iônica. E se é ligação iônica, quais são as propriedades? Ponto de fusão sempre alto e ela conduz corrente não só em água ou fundido. Em água ou no estado líquido fundido, ela conduz corrente. E também no estado aquoso. Ponto de fusão sempre alto, são todos sólidos à temperatura ambiente. E a última coisa sobre a iônica, e se eu quiser saber quem é mais iônica que qual? Olha, eu tenho que tirar os gases nobres não entram nessa brincadeira, grupo 18 está fora, né? Tá aqui, grupo 18 não entra nessa brincadeira, eu vou no grupo 17, e no grupo 1. Eu tenho que pegar sempre na diagonal do flúor, que é o mais eletronegativo, né? Sempre nessa diagonal aqui do flúor, ou na diagonal do frâncio, que é o mais eletropositivo. Então, quem tiver nessa diagonal, mais para perto do flúor, é mais eletronegativo. Com aquele mais para perto do frâncio, mais eletropositivo. Dois elementos nessa diferença, o frâncio e o flúor, teoricamente seriam o composto mais iônico, formariam o composto mais iônico da tabela, porque eu estou pegando mais eletropositivo com mais eletronegativo, frâncio e flúor. Então aqui aumenta o caráter iônico, ponto de ebulição, condução da corrente, aquelas coisas todas, tá? Bom, então tá aqui ligação iônica. Ligação covalente. Ligação covalente, o que a gente vai lembrar? Olha, ligação covalente é entre ametal e ametal, tipo CO2, né? Tipo SO3, tipo CCl4, vamos botar aqui um PCl3, né? Vamos botar um BF3, vou dar alguns exemplos que depois eu vou trabalhar a geometria, né? Então tá aqui, ó, tudo ametal com ametal, BF3, tá? Então, aqui, ó, ametal com ametal, certo? Mas pode ser ametal com hidrogênio, água, temos também o H2S, que são iguais. Amônia, NH3, também é ametal com hidrogênio. O que mais? CH4, metano. Caras importantes aí, né? Que a gente tem que lembrar, geometria e polaridade, tá? Bom, então tá aqui. Mas ainda pode ser o hidrogênio com ele mesmo. H2 também é uma ligação covalente, tá? Quando eu tenho ligações covalentes, a maioria das vezes eu formo moléculas, e se eu formo moléculas eu tenho que saber a geometria. Por exemplo, CO2, o carbono usa as 4 ligações, ele tem 2 duplas, isso é hibridização sp, ele é linear. Se ele é linear, os 2 O se anulam, ele é apolar, né? Então CO2, ligação, pessoal, entre átomos diferentes é ligação polar, mas a molécula é apolar. Eu vou lembrar que tem lineares como o HCN, o gás da morte, lá da Boate Kiss, que também é linear, é uma tripla em vez de uma dupla, continua sendo carbono sp, 180 graus, só que como os ligantes são diferentes, esse cara é polar. Esse HCN, gás da morte, é polar. Lembrando que se tem uma dupla, uma é sigma e uma é pi. Se tem uma tripla, uma é sigma e 2 pi. Se é uma simples, é sempre sigma, né? Então isso aqui a gente tem que lembrar também. O que mais? O SO3, pessoal, é trigonal plano. Ele tem uma dupla, o enxofre, fecha com O. Só que como sobra 2 pares de elétron,
Quando sobra a par de elétron, o que eu posso fazer? Dativa. Então, o SO3 tem duas dativas do O com o S. Na verdade, o S emprestando para o O. Tá? Tá aqui, ó. O S emprestando para o O. Como é que fica isso aqui? Trigonal plano, com ressonância, essa liga dupla girando aqui. Como os três ligantes são iguais, é apolar. Então, o SO3 é trigonal plano apolar, que é o mesmo caso do BF3. Quando tem o boro, vocês já sabem que quando tem o boro, a gente tem, então, moléculas trigonais planas, porque o boro tem 3 elétrons e usa os 3 elétrons para se ligar, não sobra nenhum, então ele acaba ficando trigonal plana. SP2, a hibridização, 120 graus, o ângulo, geometria trigonal, tá? Vamos lembrar mais. PCl3 e amônia. Grupo 15, pessoal, pirâmide. Quer fazer 3 ligações, olha aqui, ó, 3 cloros se ligam no fósforo, mas sobra a par de elétron, não esquece que o fósforo sobra a par de elétron, então a geometria trigonal plana sempre, a geometria piramidal, desculpa, sempre polar, que é o mesmo caso da amônia, também é polar, geometria piramidal, e se isso é piramidal, se isso é sempre polar, é solúvel em água, né? São solúveis em água esses compostos aqui, certo? Então tá aqui, ó, piramidal, amônia, certo? Bom, para finalizar, então, os tetraedros, né? O que são tetraedros aqui? O CCl4 e o CH4, hibridização sp3. Só tem liga simples, o resto não tem vez, o ângulo é de 109. Aqui pode ser um cloro, pode ser um H, né? Se os ligantes forem todos iguais, os 4, é apolar, que é o caso do tetracloreto de carbono, um solvente orgânico apolar. Se os ligantes forem diferentes, um deles pelo menos, ela já fica polar, né? Então CH4 é apolar, CCl4 é apolar, agora CHCl3, que é o clorofórmio, já é polar, porque um dos ligantes é diferente, tá? Então tá aqui, geometria, polaridade dentro das ligações covalentes, tá? A ligação metálica, vamos nos lembrar o seguinte, é metal com metal e ela tem uma palavra-chave, elétrons livres, né? Os elétrons ficam livres e ficam se movimentando. Esses elétrons livres formam o que a gente chama banda de condução e conduzem corrente mesmo no estado sólido. Esta nuvem eletrônica pode ser forte, ponto de fusão alto, ou fraca, que é o caso do mercúrio, do gálio, que tem ponto de fusão baixo. Todos eles têm brilho, são dúcteis, ou seja, viram fios e maleáveis. Tudo isso culpa dessa estrutura da ligação metálica, ok? Bom, então falei um pouquinho de condução da corrente, tipos de ligação, vamos para forças intermoleculares. Vamos lembrar que se a gente tem H ligado no F, no O ou no N, nós temos pontes de hidrogênio. Se nós temos HF, HO e HN, tem ponte de hidrogênio, quanto mais a gente tem, a molécula terá um ponto de ebulição maior. Então, o ponto de ebulição, quando tem ponte de hidrogênio, é maior. E também é maior a solubilidade em água, a hidrofilicidade. Olha, quando tem OH, NH nas moléculas orgânicas, elas ficam mais solúveis. Qual uma maneira de tornar uma molécula mais solúvel? Aumentar o número de OH e NH. Os carboidratos cheios de OH, as proteínas cheias de NH lá e de OH também, acabam fazendo pontos de hidrogênio e aumentando o ponto de ebulição e a solubilidade em água. Por que um carboidrato é solúvel em água? Porque ele é um poliol, tem vários OH, e se tem vários OH, aumenta a solubilidade em água e aumenta o ponto de ebulição. Se não tiver ponte de hidrogênio, ela pode ter um dipolo permanente ou um dipolo induzido. Qualquer um dos dois é uma força de Van der Waals. Só que o dipolo permanente é em moléculas polares. Não tanto quanto aquelas que têm ponte, então a atração é um pouquinho mais forte. Aí nós vamos ter HCl, né? Não é com F, nem com O, nem com N, é com Cl. Aí nós vamos ter o C dupla O. Ah, tem o O, mas não tem o H. Isso acontece nos aldeídos, nas amidas, nos ácidos carboxílicos, acontece também no éster, na cetona. Claro que nas amidas e nos ácidos carboxílicos vem acompanhado da ponte, mas no aldeído, na cetona e no éster é só dipolo permanente, assim como no HCl, assim como no SO2. Né? Os caras têm dipolo permanente, NO2, um cara que é incompleto, uma molécula instável, aí, bem polar, né? NO2. Vamos lembrar que para ter ponte, aí nós temos na orgânica quem? Álcool, que tem OH, nós temos quem? Fenóis, que tem anel aromático ligado em OH. Né?
ácidos carboxílicos que tem COOH. Então, ácidos carboxílicos também tem ponte. Vamos botar um COOH aqui. Ácido carboxílico, COOH, também tem ponte de hidrogênio. E aqueles que têm N, que são as aminas primárias, que tem NH2, aminas primárias, que tem NH2, e aminas secundárias, que tem NH. Essas também têm alto ponto de ebulição e maior solubilidade. Por quê? Porque tem ponte, né? Já as aminas terciárias não têm o H, é só o N, pessoal. Se é só o N, é um dipolo permanente, que nem com o fósforo. Se tiver 3 cadeias e o fósforo lá, não tem ponte porque não tem o H. Tem que ter o H no N, então é NH, amina primária e secundária, ácido carboxílico, fenol, álcool, esses têm ponte. Quem tem só um grupo, um elemento eletronegativo, C-O, N, P, mas sem o H, aí é dipolo permanente. É um pouquinho mais fraco que a ponte, tá? E o dipolo induzido é quem é apolar, gás carbônico, H2, O2... Os caras são todos apolares, né? Quem mais? CH4, todos os hidrocarbonetos, né? As cadeias são apolares. Aqui, ó, cadeias são apolares, né? Por isso que cadeia longa é apolar no sabão, no detergente, né? São apolares. Lembrando que se tiver que medir o ponto de ebulição, uma cadeia longa tem um ponto de ebulição maior que a cadeia curta. E se elas empatarem, a lisa tem o ponto de ebulição maior do que a ramificada. Então, uma cadeia dessa que é mais longa tem o ponto de ebulição maior que a curta. Entre duas mais ou menos do mesmo tamanho, a lisa tem o ponto maior que a ramificada. Tá? Então, são dipolos induzidos, moléculas apolares, tá? Dipolos também chamados instantâneos, porque eles se fazem e se desfazem, chamados também forças de London. Tá? Então, identificação disso em relação com ponto de ebulição e solubilidade é bem famoso. Okay? Bom, adiante. Sobre inorgânica, pessoal, olha, de inorgânica vocês vão ter que lembrar lá a tabelinha de cátions e ânions e lembrar que na frente é positivo, tem a carga mais A, atrás é negativo, tem a carga mais B, e aí as cargas cruzam, a carga menos B e a mais A cruzam, e eu formo lá o composto inorgânico do tipo XB, YA, onde, se der para simplificar, eu sou obrigado a simplificar. Vamos lembrar os cátions, né? Agora, rapidinho. Grupo 1, C mais 1 é o nome dele mesmo. Grupo 2, C mais 2 é o nome dele mesmo. 3 elementos que têm carga fixa e o nome deles é mesmo. Então, prata é mais 1, alumínio é mais 13, zinco é mais 2. O nome é prata, zinco e alumínio. Agora, ferro podia ter o mais 2 e o mais 3. Ferroso e férrico, qual era a diferença? Férrico, ico, é a carga maior. Oso é a carga menor. Vamos ver quem é que lembra. Ferroso, quem é? É o ferro 2. Férrico é o ferro 3. Cuproso é o cobre 1. Cúprico é o cobre 2. Plumboso é o chumbo 2. Plúmbico é o chumbo 4. Então tu tem que saber, oso é a menor, ico é a maior. No ferro é 2 e 3, no cobre é 1 e 2 e no chumbo é 2 e 4. E aí tu monta os nomes dos principais compostos inorgânicos lá. Vamos lembrar que se for ânion, isso tudo que eu falei é para o cátion, né, pessoal? Se for ânion, o que eu tenho que me lembrar? Sem oxigênio é eto, sem oxigênio é etro, sulfeto, S-2, cloreto, Cl-, iodeto, I-, cianeto, Cn-, são elementos sem oxigênio com carga negativa. Tá, e se for com oxigênio? Bom, aí é ito ou ato. Clorito, clorato, hipoclorito, sulfato, nitrato, ito ou ato. Lembrando que ito é para quem tem menos oxigênio e ato é para quem tem mais oxigênio, mas os dois têm oxigênio. Atos são os famosos. Nós temos lá o NO3, quem é o NO3? Nitrato. Nós temos o ClO3, que muita gente esquece. Quem é o ClO3? Clorato. Esses dois carga menos 1, bem famosos. Aí nós temos o sulfato, SO4 menos 2. E nós temos o carbonato, CO3 menos 2, com carga 2.
carbonato e sulfato. E nós temos o fosfato, que é o perigoso, que ele é com carga -3. Então esses caras tu tem que saber. Ainda tem que lembrar o hipoclorito, que é o ClO da água sanitária, né? Que boa, hipoclorito, ClO-. E ainda tem que lembrar o bicarbonato, HCO3-, né? Que vem do ácido carbônico. Ele é o HCO3-, ele é diferente do carbonato, porque ele tem uma carga -1 em vez de -2 e ele tem um H que sobra aqui. Então esses são os ânions principais aí que a gente tinha que lembrar. Junta eles e monta as fórmulas dos sais. Vamos lembrar também que se for óxido, o O é -2. E se for peróxido, que é o O2-2, a carga do oxigênio individual é -1. Cada oxigênio vale -1, mas o peróxido todo é -2. Por isso que nós temos lá o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, H2O2. Tá? Então, cuidado com isso, certo? Bom, esses seriam os principais compostos que eu queria lembrar aí, né? Vamos lembrar só mais uma coisa, os hidróxidos. Se for hidróxido, aí é OH-, né? Em vez de ser O, é OH. Aí são as bases, os hidróxidos, né? Enquanto que os hidrogênios têm o cátion H+. O cátion H+ nos hidrogênios e as bases têm o ânion OH-, tá? Então, alguns exemplos aí de funções inorgânicas. Olha, pessoal, o que tem que lembrar? O cara que tem tempo agora lá, eu vou dar os nomes aqui, o cara vai lá e procura, né? O que ele tem que saber em termos de aplicações e cotidiano, né? Então aqui, ó, nós temos que saber quem é o calcário, que é o CaCO3. Nós temos que saber quem é a barrilha, que é o Na2CO3. Os sais, né? Nós temos que saber, por exemplo, quem é o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Todos esses três aqui com uma característica. Vem de CO3, que é ácido fraco, e grupo 1 e 2, que é base forte. Então, todos esses aqui são caráter básico. São caráter básico, sais básicos, que anulam a acidez. Já o sulfato de alumínio usado no tratamento da água potável não é nem grupo 1 nem 2, então é base fraca. E vem do SO4, ácido sulfúrico, que é ácido extremamente forte, ácido da chuva ácida, junto com ácido nítrico. Tudo que tem SO4 e NO3 é de ácido forte. Tá? Então esse cara tem caráter ácido, que nem o nitrato de amônio. Nitrato de amônio vem de amônio, base fraca. Mas como vem do NO3, vem de ácido forte. Então tem caráter ácido, que nem também seria, por exemplo, o cloreto férrico. Né? O cloreto férrico, ferro não é grupo 1 nem 2, então é base fraca. Né? E o Cl, grupo 17, ácido forte, ácido clorídrico, ácido muriático, ácido forte. Tá? Então lembrei alguns sais aqui importantes. Nós temos que lembrar a cal virgem, que é um óxido básico, né? Ela reage com a água para formar uma base, que é a cal morta, né? O hidróxido de cálcio. Aqui, ó, tinta cal. Essas bases, esses hidróxidos, são também usados para retirar o gás carbônico da atmosfera. Por que eles retiram o gás carbônico da atmosfera? Porque o gás carbônico ele tem caráter ácido, ele é um óxido ácido, o CO2. É um óxido ácido. Não é que nem o SO3, que causa chuva ácida, corrosiva, nem que nem o NO2, que gera chuva ácida, corrosiva, mas ele deixa a chuva levemente ácida. O ácido carbônico gera um ácido fraco. Então, para retirar o gás carbônico da atmosfera, tu reage ele com uma base, e ele forma lá o carbonato de cálcio, que precipita no fundo do recipiente e tu retira o CO2 da atmosfera. Se for o SO3 e o NO2, aí é bem ácido, daí gera ácido sulfúrico, e ácido nítrico daí é a chuva ácida. Tá? Então, alguns caras famosos aí, importantes, que a gente tinha que lembrar, né? Além, claro, do ácido muriático, que é o ácido clorídrico, eu tenho que me lembrar, da soda cáustica, que é o NaOH. Né? Eu tenho que me lembrar também do salitre, que é o nitrato de sódio. Nitrato de sódio é o salitre, salitre é nitrato. Tá? Então, alguns compostos famosos aí. Bom, e aí, gurizada, para terminar esse caráter aí, né? Nós temos caráter, nós demos exemplos de aplicações, nós temos que saber solúveis e insolúveis. Qualquer sal que tenha grupo 1, alcalino,
Qualquer sal que tenha nitrato, NO3-, ou qualquer sal que tenha amônio, NH4, ele é muito solúvel. Então não vai ser ele o teu precipitado, porque para ser precipitado, quando ele pedir precipitado, ele quer alguém insolúvel. Então não vai ser esse cara aqui, nenhum desses. Esses caras aqui são solúveis, não são os precipitados. Precipitados famosos, AgCl, já caiu na UX, né? Formou a GCl, tu já sabe que vai ter sólido precipitado no fundo. BaSO4, já caiu na UX, sulfato de bário, contraste para exame do estômago, também precipitado. Carbonato de cálcio, calcário, vai formar precipitado. Sal pouco solúvel. Sulfato de cálcio, gesso, vai formar precipitado. Então são alguns exemplos de precipitados famosos. Agora, quem é que nunca vai ser? Grupo 1, nem nitrato, nem amônio. Esses são sempre solúveis, ok? Vamos adiante. Gurizada, soluções. Para revisarem soluções aqui, eu selecionei aquelas relações. Cadê meus MMs? É quando dá em grama e pede em mol. Tem que saber, cadê meus MMs? É quando dá em grama e pede em mol. Sempre que tem porcentagem é título. Se pede em grama e te dá em porcentagem, tu usa cuidado, tipo duro é 10. Se ele deu a densidade, beleza. Se ele não deu, é porque a densidade é 1, ele está supondo que é massa-volume. Então, cuidado, tipo duro é 10, pega em porcento e passa para grama. Minha mamãe todo dia é 10, pega em porcento e passa para mol por litro. Pega em porcento e passa para mol. Minha mamãe todo dia é 10. Se ele der a densidade, tu bota. Se ele não der a densidade, tu usa 1. Tá? M1, V1, M2, V2, dilui, pessoal, botar água, diluir, tu vai ter uma concentração inicial e um volume inicial, ele quer ficar uma concentração final, e aí tu vai ter que achar o volume 2, só que quando tu acha o volume 2, ele não pede o volume 2, ele pede o volume de água. E aí qual é o problema? O neguinho marca o V2, que é o V1 mais o volume de água, e esquece de diminuir o V2 do V1, porque o cara pediu só o de água. Grande cagada essa aqui. E por fim, aquela que a UX errou o ano passado, daqui a pouco eles queiram botar para dizer que aprenderam esse ano. MAVA, MBVB, mol por litro do ácido, volume do ácido, mol por litro da base, volume da base. Só que se é ácido sulfúrico, qual é o problema? O número de hidrogênios do ácido multiplica o MA e o número de hidroxilas da base, multiplica o MB. Então a UX o ano passado esqueceu de multiplicar, tinha um ácido sulfúrico, tinha 2 aqui, eles esqueceram de multiplicar. Eu quero lembrar que se der pH 3, por exemplo, tu não vai usar 3 aqui, tu vai usar 10 na menos 3. E não interessa quem é o ácido, não tem que multiplicar pelo hidrogênio nenhum. Se der o pH já é direto. Te deu pH 3, quanto é que tu vai usar? 10 na menos 3. Só que se te deu pH 10, vamos lembrar que base não é pH. Base é POH. Se te deu pH 10, o que tu faz? Diminui de 14 e acha o POH. O POH diminuindo de 14 vai ser 4. Se o POH é 4, quanto é que eu tenho que usar lá? 10 na menos 4 aqui no MB. E não precisa multiplicar por número de hidroxilas. Tu só vai usar o 10 na menos 4. pH 3, tu usa 10 na menos 3. pH 10, tu diminui de 14, usa 10 na menos 4. Tá? E aí tu faz a neutralização, MAVA, MBVB, ok? Bom, vamos dar uma limpada aqui. Bom, pessoal, equilíbrio químico também é uma coisa que cai sempre na UX, né? Muitas de pH. Sempre que eu quero montar uma constante de equilíbrio, eu tenho que botar os produtos sobre os reagentes, elevados nos seus respectivos coeficientes, produto sobre reagente. Lembrando, pessoal, que quanto maior o rendimento, mais produto e maior a constante. Lembrando que só a temperatura altera o valor da constante. Lembrando que catalisador não desloca equilíbrio, ele só acelera a velocidade da reação. Então aqui são maldades a respeito do equilíbrio. Pierre, o que é maior rendimento? Mais produto. O que é reação que rendeu pouco? Mais reagente. Quanto maior a constante, mais produto, mais rendimento. Quanto menor a constante, menos ocorreu a reação, tem mais reagente. Lembrando que temperatura é quem altera o valor da constante e que catalisador não desloca o equilíbrio. Para deslocar o equilíbrio, pessoal, que fatores a gente tem? Bom, tu tem lá um equilíbrio, reagente, vai e volta, produto. Vamos lembrar aqui. Se tu botar produto, botar agente de um lado, o equilíbrio desloca para o outro, no sentido dos reagentes, inverso. Se tu botar reagente, desloca no sentido dos produtos. Sempre que tu bota de um lado, desloca para o outro. Se tu retirar produto,
Desloca no mesmo sentido dos produtos. Quando tu retira de um lado, desloca para o mesmo. Se tu retirar reagente, desloca para o lado dos reagentes. Se a reação é exo, ela libera calor, esquenta o copo, esquenta a pele. Se ela é exo no sentido direto, aí então para deslocar no sentido direto eu resfrio. Quando eu resfrio, ela vai para o lado exo. Se eu aqueço a reação, ela vai deslocar para o lado endo, que nesse caso seria no sentido dos reagentes. Sentido dos reagentes, endo. Então eu aqueço, vai para os reagentes. Sentido dos produtos, exo. Então eu resfrio e vai para os produtos. Quando eu aqueço, vai para o endo. Quando eu resfrio, vai para o exo. Então deslocamento de equilíbrio. E lembrando que sólido não participa. Então se eu botar um sólido aqui ou se eu botar um sólido aqui, não desloca para lado nenhum. Porque nem sólido nem líquido puro participa. Tu tem que riscar na mesma hora isso aí. Se tiver gás, pessoal, eu tiver 2 mols de um gás antes da flecha e 1 mol de um gás depois da flecha. Quando aumenta a pressão, vai no sentido direto, porque é para o lado que tem menos gás. Quando diminui a pressão, vai para o lado que tem mais gás. Gás e a pressão é o contrário. Aumenta a pressão, o lado que tem menos gás. Diminui a pressão, o lado que tem mais gás, tá? Então, isso é sobre deslocamento, tá? Hidrólise é aquilo que eu falei antes na inorgânica, sais de base forte e ácido fraco, caráter básico na água. Sais de ácido forte e base fraca, caráter ácido, tá? Bom, aqui Ka e pKa. Pessoal, quanto mais ácido, mais produto o ácido tem, mais ionização. Então, mais produto, que é o H+, ele vai ter. Então, se mais produto ele vai ter, maior é a constante de acidez. Um cara que é mais ácido, ele tem mais H+. Ele tem mais produto, então a constante dele é maior. O problema é que um P na frente da constante dá o menos o log. E o menos o log é raciocínio inverso. Então, quanto maior a constante, Ka, menor o pKa. E se menor o pKa, mais ácido o cara é. E se mais ácido o cara é, maior o Ka, menor o pKa, mais ácido ele é, menor o pH. Lembrando que se disser que o pH baixou, é porque ficou mais ácido. Que o Ka ficou maior e o pKa ficou menor. Então cuidado com isso, tá? Se eu tiver lá um pH de uma chuva é 6 e o pH da outra água da chuva é 3. Qual pH é menor? É o 3. pH 3, a chuva com pH 3 tem menor pH do que a chuva com pH 6. É o valor 6 e 3, 3 é menor. Só que se 3 é menor, menor o pH, mais ácido ele é. Menor é o pKa e maior é o Ka. Então, esse pH aqui, 3, ele é mais ácido que o pH 6. E quantas vezes ele é mais ácido? 1000, porque cada pH indica uma potência de 10. Se é de 6 a 3, são 3 pHs. Se são 3 pHs, é 3 potências de 10. Essa chuva é 1000 vezes mais ácida do que aquela, tá? Então, uma revisãozinha que eu queria mostrar. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que se a gente tem lá AB, tá dando, sei eu, A mais B menos e H mais. Então nós temos que cuidar de alguma coisa. Primeira coisa é o efeito do íon comum, que é botar um íon que já tem lá. Se eu botar um cloreto de A, eu estou botando A. E se eu boto de um lado, o equilíbrio desloca do outro. Ah, se eu botar um B com o cálcio, não interessa. O B está aumentando, desloca para lá. E se eu botar um ácido aqui? Olha, gurizada, se eu botar um ácido, sempre que eu disser que eu estou botando um ácido, eu estou botando H+. Se eu estou botando H+, aumenta essa concentração, desloca para lá. Então, ao botar ácido onde tem H+, desloca no sentido inverso. Só que se eu botar uma base, a base tem OH-. Esse OH-, ele não vai aumentar ninguém e, pelo contrário, ele vai anular o hidrogênio. E aí ele diminui a concentração de hidrogênio desse lado. Se ele diminui a concentração de hidrogênio de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Então esse é o cuidado que eu tenho que ter no íon comum. Botar um íon igual ao que já tem lá, ou botar ácido onde tem hidrogênio, desloca para o outro lado. Botar hidroxila aonde tem hidrogênio, eles se anulam, os dois morrem, fica neutro e diminui a concentração de hidrogênio. Se diminui a concentração de hidrogênio, desloca para o lado que está o hidrogênio, para o mesmo lado, ok? Bom,
A última coisa que eu quero ver com vocês aqui, gurizada, é o seguinte, é a eletroquímica, lembrar dos potenciais, tá? Potencial de oxidação e potencial de redução. Lembrando que metal de sacrifício eu quero que se oxide. O sacrifício eu quero que se oxide. Então, se eu quero que se oxide, o que ele tem que ter? Alto potencial de oxidação. Se ele é um metal de sacrifício, ele tem alto potencial de oxidação. Eu quero que ele se corroa para salvar o outro. Ele tem maior potencial de oxidação. Metais de recipientes. Metais de joias. Metais de próteses no corpo. Todos esses metais eu não quero que se corroam. Eu quero que eles se reduzam. Então, esses metais têm alto potencial de redução. Potencial de redução alto, próteses, joias, recipientes. Potencial de oxidação alto, metal de sacrifício, eu quero que se corroa. Tá? Vamos lembrar também que se eu quiser eletrólise é forçada, a DDP é negativa, ela não gera DDP. Os caras não fazem o que querem, é um estupro, eles fazem o contrário do que eles gostam. Então, alcalino gosta de se oxidar, metal gosta de se oxidar, mas na eletrólise eu vou reduzir e produzir o alcalino. Um ametal gosta de ganhar elétron, de se reduzir. Tá, mas o que eu vou fazer na eletrólise? Eu vou forçar ele a se oxidar. O Cl- na eletrólise do sal de cozinha se oxida para virar o gás cloro. O Na+, que é um metal que gostaria de se oxidar, ele se reduz na eletrólise para virar o sódio metálico, que se deposita. Vamos lembrar, inclusive, que sódio metálico, se ele se reduz, de +1 para 0 é redução, se é redução, ele é no cátodo e ele se deposita, porque é só no cátodo que deposita e que aumenta a massa de metal. Tá? Enquanto que o cloro aqui está -1 para 0, está se oxidando. Se ele se oxida, o que acontece com o cloro quando ele se oxida? Ele vai de -1 para 0, ele é o ânodo. Ele se corrói, diminui a chapa some de quem se corrói. Né? No ânodo, então, corrói. Claro que aqui, como o cloro é gasoso, não visualiza a corrosão, só visualiza a liberação de gás. Então, ânodo, oxidação, sempre, vogal, vogal. Cátodo, redução, consoante, consoante. Tá? Lembrando que na pilha, o ânodo é o polo negativo, é o óbvio, é o espontâneo, e o cátodo é o polo positivo. Na eletrólise, como é forçado, o cátodo é negativo e o ânodo é positivo. Tá? Lembrando que isso aqui, se fosse a eletrólise do sal de cozinha em água, eu teria o hidrogênio ganhando do sódio e liberando o gás hidrogênio, porque ele ganha a competição com o sódio. E eu teria a hidroxila perdendo para o cloro ganharia. A hidroxila permaneceria lá dentro da água. A hidroxila permanece, o sódio permanece, sobra NaOH, sobra soda cáustica, então dentro da solução de sal de cozinha, que eu dei choque, que eu fiz eletrólise, sobra hidróxido de sódio, sobra soda cáustica, caráter básico, se pingar fenolftalina vai ficar rosa. E libera gás hidrogênio no cátodo, se for com água, porque a água ganha do sódio, e libera gás cloro no ânodo. Se for puro, deposita Na, porque não tem água, e libera Cl. Tá? Então, a eletrólise. Bom, se for pilha, pessoal, aí é tudo igual, com uma diferença só. A DDP é positiva. Então, os polos ânodo é negativo e cátodo é positivo. A DDP da eletrólise é negativa, a DDP da pilha é positiva. E como é que calcula? Se eu tiver dois potenciais do mesmo tipo, os dois de Red, menos 0,2 e menos 1,4, dois potenciais de Red, os dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Ao inverter o menor, que é menos 1,4, que é menor que 0,2, esse cara inverte, fica mais 1,4. Mais 1,4 com menos 0,2, essa DDP é 1,2. Tá? Então é bem fácil. Tendo dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Tá aqui a resposta. Muito fácil de calcular a DDP.
Tá? E quanto melhor a pilha, maior a DDP. Tu vai pegar maiores diferenças de potenciais. Mais um tem potencial de oxidação e mais o outro tem potencial de redução. Tá? Então isso sobre pilha aí. Tá? Bom, sobre NOx eu já falei, né? Sobre NOx, quando aumenta a oxidação, quando diminui a redução. Então, assim, para matar a teoria, eu pulei aqui, quero só lembrar, lei de Hess, pessoal. É quando vem 3 reações, tu pega, inverte, multiplica, divide, deixa do lado certo, na quantidade certa, e depois não tem fórmula, gurizada. Depois é só soma. Lei de Hess é soma de quê? De ΔH. O ΔH da primeira, mais o ΔH da segunda, mais o ΔH da terceira, depois delas estarem do lado certo e na quantidade certa. Então, tu só inverte sinal e multiplica para deixar do lado e na quantidade certa, depois tu soma. Isso é a lei de Hess. Se for por energia de ligação, pessoal, é aquela que vem tracinho com tracinho. C simples O, C dupla O, C simples C. Então, quando eles pedem por energia de ligação, então vocês vão ter que fazer ligação por ligação, tem que abrir a molécula e somar tudo. E depois, lembrar que é o contrário, não é produto menos reagente, é a energia de ligação dos reagentes menos a energia de ligação dos produtos. Essa é a sacanagem por energia de ligação. Não é HP menos HE, é energia de ligação dos reagentes menos a energia de ligação dos produtos, tá? Então, é isso que eu quero lembrar de termoquímica. Lembrar que para comparar combustível, tu não vai usar o calor de combustão que é em caloria por mol. Tu não pode usar em mol, pessoal, tu vai usar em grama. Então, tu vai pegar o calor de combustão, que é em caloria por mol, e tu vai fazer o quê? Tu vai dividir pela massa da tabela, que é a massa molar, que é em grama por mol. E aí tu vai ter o famoso poder calorífico, que é em caloria, quilocaloria por grama. Esse aqui é o poder calorífico. É ele que tu usa para saber o melhor combustível. Só valores. Calor de combustão do metano, menos 213. Mas quando tu divide por 16, dá em torno de menos 13. Calor de combustão do hidrogênio, só menos 68. Mas quando tu divide pela massa de hidrogênio, que é 2, dá menos 34. Então, menos 34 é o poder calorífico do hidrogênio. Menos 13 é o poder calorífico do metano. O hidrogênio é um combustível energeticamente melhor do que o metano, porque ele tem maior poder calorífico, e não o calor de combustão. Tem que ser depois de dividir pela massa da tabela. Ok? Cruzada, eu vou ficar por aqui e vou pedir o seguinte, vai cair 1 ou 2 de orgânica no fim. Quem quiser revisar toda a parte de orgânica, tá fresquinho junto aí no YouTube, a pré-prova PUC 1, que fala de polímeros e coisas do cotidiano, fala da água oxigenada, fala da concentração em volumes da água oxigenada, e acho que pode cair esse ano por causa que está no leite. Então, tem um cotidiano, pré-prova PUC 1, e toda a parte de orgânica que não foi falada nesse pré-prova PUC 1, está no pré-prova PUC 2. Então, assiste também esses dois, pré-prova PUC 1 e pré-prova PUC 2. E quem não sabe fazer as questões de produto de solubilidade e pH-UX, que não dá tempo de a gente ver agora, tem 2 vídeos aí, um pH-UX, com correção de questões envolvendo pH-UX, e um de produto de solubilidade, que é quando o sal é insolúvel de um lado e ele dissolve do outro, tá? Então, vou fazer os pedidos que quem ainda queira e tenha tempo de revisar, revise pré-prova PUC 1 e PUC 2, que daí vai pegar toda a parte de orgânica, e a parte de pH e produto de solubilidade, pH-UX e produto de solubilidade, ok? Boa prova para vocês, vai dar gabarito certo, não tenho dúvida. Beijo nas guri, abraço nos guri, tchau, e todo mundo de rosa lá no domingo. Abraço, beijo, tchau.